Olá, turma. Professor de Geografia Wilson Cardoso. Nós vamos dar início à nossa aula com o tema de paisagem, mas para iniciar nós vamos falar dos conceitos de geografia, que são instrumentos do espaço geográfico construídos a partir das relações humanas com a natureza. E um dos conceitos importantes é a paisagem, que a paisagem se refere às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser aprendidos pelo ser humano através de seus sentidos. Qual é o principal sentido da paisagem? É o olho. É tudo aquilo que a visão alcança. Então, tudo que a gente vê, o que a gente enxerga, faz parte da paisagem que está ao nosso redor. Outra definição é desconsiderar as chamadas paisagens ocultas. Ok? Então, essas definições de paisagem vai nortear a questão da geografia. Milton Santos, que é um grande geógrafo da geografia, um estudioso, ele fala que tudo aquilo que nós vemos e o que nossa visão alcança é paisagem, não apenas formado de volumes, mas também de cores, odores, movimentos e sons. Então ele diz que paisagem é tudo que a nossa visão alcança, tudo que a gente sente, o que a gente cheira faz parte dessa questão da paisagem. Os tipos de paisagem, na apostila fala de dois tipos de paisagem, que são os dois tipos principais, que é a paisagem natural, que é aquela paisagem que o homem não modificou, que está inalterada, e a paisagem cultural ou humanizada, que é a paisagem transformada pela ação humana. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco desses dois tipos de paisagem, para definir realmente essas questões. Então, outra classificação da paisagem é a paisagem natural, onde há predomínio dos aspectos naturais, como exemplo o relevo, onde tem vegetação, a hidrografia, que é os rios, e o clima dentro dessa dinâmica. E paisagem humanizada é onde há o predomínio das ações humanas, as cidades, as ruas, as casas. E outro exemplo é o espaço, onde ocorreu pouca ou grande intervenção humana, que acarretou a transformação da paisagem, como foi citado, escolas, cidades e indústrias. Isso são paisagens humanizadas. Dentro dessa dinâmica, nós podemos citar também os elementos da paisagem, que são naturais, culturais e invisíveis. A apostila vai citar dois exemplos, que é as paisagens naturais e as paisagens culturais. Paisagem natural. Nós sabemos que montanha é paisagem natural. Serras, rios, vegetação, animais, rochas, solo, flores, tudo isso faz parte da paisagem da natureza. Quando fala natural, é da natureza. E paisagem cultural, já está dizendo o nome, onde o homem colocou a sua cultura, colocou a sua mão. Casas, prédios, pontes, rodovias, ruas, plantações, lojas, bancos e etc. Isso são exemplos de paisagem. As paisagens, elas remetem sensações de tranquilidade, de prazer e também de lugares belos. A apostila vai citar o exemplo de uma cidade, de lugares bonitos, como o Rio de Janeiro, né? Lugares que trazem sensação de prazer, lugares turísticos. Na arte, a pintura, a paisagem é retratada ao longo da história. Para a geografia, a paisagem é o primeiro que nos permite contato com a realidade. Isso são exemplos de categorias da paisagem. Então, alguns exemplos de paisagem que não sofreram intervenção antrópica. Antrópica significa ação do homem. Nós podemos citar a reserva da floresta Adolfo Duque, na zona rural de Manaus. Aqui é a paisagem que não foi tocada, que não foi transformada. Né? Dificilmente a gente vai encontrar paisagem assim, mas ainda o planeta existe a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal. Né? As paisagens que não sofreram interferência antrópica foram o trecho da floresta de difícil acesso, as áreas desérticas, né? As regiões polares, as altas montanhas e o fundo dos oceanos, que não sofreram interferência do homem, da humanidade, que é a ação que a gente chama de ação antrópica. Aí são exemplos de duas paisagens, né? Uma paisagem modificada, né? Tem um lago aí ao lado e o homem transformando. As ações humanas refletem diretamente no espaço geográfico, transformando a paisagem. Então, a paisagem, outra definição, é um conjunto de formas que, em um dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas realizações localizadas entre o homem e a natureza. Já é outra definição de Milton Santos.
E como já foi falado, né, a paisagem, aí ela reflete o sentimento, o movimento, ela traz consigo o tempo e o espaço modificado, o sentido é a visão, o que a gente escuta, o que a gente pega, o paladar, o odor e os movimentos faz parte da paisagem. E a transformação das paisagens, as paisagens podem ser modificadas para dar lugar, por exemplo, às plantações, às cidades, às rodovias ou para a obtenção de recursos naturais, como a madeira, os minérios, a água e outros casos. Então, gente, nós vamos para essa definição e na apostila da página 35, 36, na página 37 tem uma atividade que fala sobre essa temática. Vocês dêem uma lida, observem bastante as imagens e respondam à atividade.